Vamos ler então. Jeremias 7, 31 a 34. Edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimarem a seus filhos e a suas filhas, o que nunca ordenei, nem me passou pela mente. Portanto, eis que virão dias, diz o Senhor, e que já não se chamará Tofete, nem vale do filho de Inom, mas o vale da matança. Os mortos serão enterrados em Tofete, por não haver outro lugar. Os cadáveres desse povo servirão de pasto às aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém haverá que os espante. Farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz de folguedo e a de alegria, a voz de noivo e a de noiva, porque a terra se tornará em desolação. Vamos ler agora. Apocalipse 20, 14. Então a morte e o Hades foram atirados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Bem, baseado nisso aí, vocês continuam achando que existe o inferno de fogo? Sim. Continua achando? Sim. Então deixa eu pegar aqui um pequeno estudo, tá? Para a gente ver. Diz assim: a palavra inferno vem do latim inferii, e significa lugar inferior. A ideia de inferno como lugar de fogo, para onde vão as almas incorpóreas, ordenadas, não se encontra nas Escrituras, apesar de aplicações que se fazem de textos simbólicos e parábolas. Vamos lá. Também, a palavra inferno não faz parte do texto original da Bíblia, como acontece com as palavras evangelho, batismo e outras que estão na palavra de Deus. A palavra inferno foi colocada nas traduções em português para substituir 5 outras palavras com significado completamente diferente do conceito religioso popular de inferno. Isso ocorreu devido à crença que o tradutor nutria previamente e que o influenciou a colocar a palavra inferno nas traduções que fez. Algumas Bíblias antigas trazem inferno em 1 Coríntios 15:55, mas algumas, modernas como Almeida atualizada, traz morte, que é o correto. O mesmo ocorre em Apocalipse 20:13, onde se via a morte e o inferno, encontra-se agora a morte e o além. Mas a palavra lá é Hades, que é grego e significa sepultura. Né? A doutrina do inferno é de origem grega e romana, e as pessoas são induzidas a crer nela pela formação religiosa anterior que receberam, além das falhas das traduções que geralmente usam e fortalecem um pensamento antigo. Tá? Então, a palavra inferno não existe na Bíblia. Não existe, tem mais coisas. Tá? Não existe. Então, foi a pessoa que fizer a tradução, tá, baseada no seu sentimento religioso, traduziu várias palavras como inferno. Nós vamos ver que palavras são essas. As 5 palavras que foram erroneamente traduzidas como inferno são, primeiro, Geena ou Geena, como queiram. É Geena, tá? Geena, que é hebraico. O hebraico não existe o G brando, só áspero. Ge. Getsemane. E não Getsemane, que não existe ali. Só para palavras importadas. Exatamente. Não, no hebraico não existe. Aqui não existe. Vamos lá, uma adaptação para palavras importadas. Pois não, jeans, eles põem o gímel e a apóstolo. Para mostrar que não é. Vamos lá. Geena é uma forma simplificada da expressão
que quer dizer vale, Ben, que quer dizer filho, e Inom, nome da família proprietária da área. Vale dos filhos do Inom. Isso quer dizer Guiena. E quem seria esse irmão? Então, eu posso depois ver. O que ele representa? Guilherme, se você puder, eu quero ver quem foi o Inom. Vamos lá. Essa palavra se encontra nos evangelhos, como em Mateus 5, 22 e 29, e nada tem a ver com um inferno de fogo eterno. Era um vale onde no passado se fazia sacrifícios humanos e se queimava os corpos de pessoas aos ídolos. O profeta Jeremias profetizou que ali seriam lançados os corpos dos desobedientes e que ali ficariam expostos. Nos dias de Jesus, o local continuava a ser depósito de animais e de putrefação, e os moradores sempre ateavam fogo para consumir os que ali deixados. Esse lugar, Jesus usou como para simbolizar o fim trágico que aguarda os desobedientes. Apenas corpos físicos eram consumidos. Oi, prepara o teu livro ali, o teu microfone para mim. E apenas corpos físicos eram consumidos Guiena. Por isso que havia bicho nos corpos podres, coisas que almas não têm. Nada a ver com almas do fogo eterno. Tá? Então nós vimos aqui que Guiena, tá, foi traduzido por inferno erroneamente. Guiena quer dizer o quê? Vale dos filhos de Inom. E mais conhecido como sepultura. Sepultura. Tá? Depósito de lixo. É. Então vamos pedir a ele para fazer aí, Gael. Não, aqui, tem que ter. Aí, Eu estou com comunicação hoje, sério. Hades. Aí depois eu faço. Lê aqui, Hades, aí eu faço um comentário. Hades, grego, usada no NT, é Novo Testamento, né? É, Usada no Novo Testamento, juntamente com Sheol, hebraico, usada no Antigo Testamento. Significam sepultura, lugar dos mortos, morada dos mortos. Entre outros textos, essa palavra, Hades, encontra-se em Apocalipse 20, 13. Vai ler essa passagem, não? lê. Apocalipse 20, 13. Pode ler? Pode. Aí o mar entregou os mortos que estavam nele. A morte e o mundo dos mortos também entregaram o que eles tinham em seu poder. E todos foram julgados de acordo com o que cada um tinha feito. Aqui, o inferno, na verdade a sepultura, é o lugar onde estão os mortos, pois ele mesmo, o inferno, sepultura, é lançado no lago de fogo, onde é destruído. Apocalipse 20, 14. Depois. Foi lido já. Foi lido 13. Não, 14 já? Foi lido 14, então não tá foi bom. lido com 13. Então a morte e o Hades foram atirados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Pois a sepultura é o símbolo da morte que Jesus destruiu. Sheol, seu equivalente hebraico, também significa sepultura, sendo equivocadamente traduzida por inferno. Em Jó 17:16, declara-se que os mortos ficam no nó e em Isa. Ah tá, Isaías 14. É porque tá assim, ó, Isa, ponto. Aí depois vem a referência. Tá. Isaías 14, do 9 ao 11. Vai ler, né? Alguém abre, por favor? Isaías 14, do 9 ao 11. Ficam no pó e em Isa. E tá Isa, ponto. Aí na linha de baixo é Novo o livro. Isaías 14. do 9 ao 11. Nas profundezas, o Sheol, aqui está dizendo, aqui já, simultânea, né? Tradução simultânea aqui. Nas profundezas, o Sheol, o mundo dos mortos, está todo agitado para recebê-lo quando chegares. Por tua causa, o além desperta os espíritos dos mortos, todos os príncipes e governadores da terra, e faz levantar
dos seus tronos a todos os reis das nações. Todos eles se interpelam e o questionam. Então, também tu foste abatido como nós e acabaste na mesma condição que estamos? A tua soberba foi lançada também no Sheol, na sepultura, junto com o som da glória de tuas harpas. Eis que agora tua carne é feita de larvas e tuas cobertas de vermes. Se declara que o inferno, Sheol, é lugar onde os bichos comem os cadáveres. Também nada a ver com o lugar de fogo eterno. Aliás, ainda em Apocalipse 20:10, se diz que o próprio diabo somente será lançado no lago de fogo, que se forma quando Jesus volta no juízo final, quando Deus derrama fogo do céu. No verso 14, diz que o próprio inferno, sepultura, também é lançado nesse final, lago de fogo. Ao final, explicaremos sobre o fogo ser eterno. Então, nós vimos que mais uma palavra foi erroneamente chamada de inferno, né, de fogo. Até então, não existe essa palavra, nem em hebraico, nem em latim, nem em grego, que venha dizer inferno de fogo. Tá? Inferno de fogo, né? Inferno. A palavra inferno não existe na Bíblia. Mas tem mesmo. Foi o que eu li no começo. As pessoas pegando aquilo que elas têm enraizado nelas, o cara usou. Entendeu? Mas não existe essa palavra. Não existe nenhuma palavra chamada inferno que foi usada na Bíblia que pudesse ser traduzida como inferno de fogo. Primeiro que nós vimos foi Guiena. Não é, lugar de ficam os mortos. Nós vimos agora o Hades, que é o Sheol, que é a mesma coisa que Hades, sepultura, só que em outra língua. Que é sepultura. É um grego. Até então, nada está. Não é chato. Nada então. Está carente. Não, você não quer ver que você morre. Tá? Então não tem nada. Nós vamos usar duas palavras que são usadas que não tem nada a ver com o inferno de fogo. A terceira. Só uma pergunta. Ele descreve essa última, qual foi? Sheol? Engraçado, parece que seria a definição de cemitério, né? Sepultura, cemitério. Porque é um lugar que os bichos comem os cadáveres. Entendi. Até então não está Mas falando. em grego, Sheol e hebraico. É a mesma coisa, sepultura. Até então não está falando, tá, em inferno, mas em lugares que os mortos ficam. Tá? Aqui, não é lá não. Tá? Falando sobre corpos. Vamos lá, Terceira palavra, tanato, grego. Esta palavra ocorre em vários lugares, mas é traduzida em 1 Coríntios 15:55 como inferno. Na realidade, a falha de tradução foi tão clara que nem os que creem no inferno tradicional mantiveram o erro e corrigiram na Almeida atualizada. Lá diz: onde está, ó morte, tanato? A tua vitória, onde está, ó inferno? Tanato é igual a morte. O teu aguilhão, o verso 54 anterior, diz que a morte, inferno, perde a vitória e o aguilhão porque Jesus nos dá a imortalidade. Também não tem nada a ver com o lugar de fogo onde as pessoas ficam queimando. Tá, então como nós vimos, tá, Tanato, se eu não me engano, esse personagem na mitologia grega é tido como deus da morte. É o Hades. O Tanato também. Eu pensei que ela ia falar Tártaro, porque na mitologia existe um lugar chamado Tártaro, onde é para sofrimento mesmo. O Hades seria o deus, né? O Hades é o deus do submundo lá. E o Tártaro é um lugar de sofrimento. Seria o inferno. Exatamente. Ela falou Tanato, eu pensei, pô, não é Tártaro, não? Aí... Não, é Tanato.
outra coisa. Tá, vamos para... Então, 3 palavras que não são traduzidas corretamente. Tá? Vamos à 4ª palavra. 4ª palavra. A 5ª e última palavra Não. é 4. Oi? Ó, tá escrito 4. Não, é atrás, Uma, 1, 2, 3, 2, 4. acho que no meio da palavra não tem 2. foi erro, é. A 4ª e última palavra é Tártaros, lugar de trevas. Esta palavra ocorre na Bíblia apenas em 2 Pedro 2,4. O próprio texto declara que os anjos foram expulsos da presença de Deus. Ou seja, onde está a verdadeira luz para o exterior, que são as trevas, privados da luz do céu, onde moravam, e sem ela neles uma vez que pecaram. Conforme diz o texto, esse inferno também não tem fogo, somente a escuridão da ausência de Deus. Além do mais, em harmonia com Apocalipse 29, 10 e 14, eles estão aguardando o juízo final, quando somente então serão lançados no lago de fogo, produzido pelo fogo que desce do céu e que os destrói, juntamente com os que rejeitaram a salvação de Cristo. Nossa! Esta palavra, a última, também nada tem a ver com o inferno tradicional. Resumindo, não existe inferno de fogo. Calma, eu não terminando. Então, mais uma palavra que é traduzida sem encontrar respaldo. Vamos a outra. Agora acabaram as palavras, agora é uma pergunta. Vai. Surge então a pergunta: e o fogo eterno, que diz Apocalipse 20, se formará depois do milênio com o fogo e enxofre que desce do céu? Está entendendo? E o fogo eterno, o inferno com fogo eterno, será depois do milênio? Quando será? Isso aí então. Aí tem que estudar sobre o milênio. Calma, É calma. outro Não estudo. precisa estudar isso aí. Não precisa. Olha, vamos lá. Não sei nem quando é o milênio. Não sei nem que é. A expressão eterno é aion, grego. Ion. Ion. Ion, grego, que significa uma duração relativa ao que se refere. Pode estar falando que é eterno sem fim, ou que é eterno enquanto dura, como disse certo poeta. Ou seja, precisamos examinar o contexto para saber se é eterno sem fim ou eterno até que acabe. Só para me corrigir. Tá? A-E. Aí. Não é nem ion, nem aion. É eon. A palavra certa, tá? Segura. Eon. Eon. Vamos lá. Em Apocalipse 20:10, diz que serão atormentados pelos séculos dos séculos. Eon, ton, eon. Em grego, para sempre, eternamente, conforme algumas traduções. Mas esse pelos séculos dos séculos é previamente explicado no verso anterior, o versículo 9, que diz que o fogo que desceu do céu os consumiu. Logo, serão atormentados eternamente até que toda a substância seja consumida. E seu resultado, a destruição, será eterna, pois o fumo ou fumaça que disso resultar estará no espaço para sempre, isto é, até que tudo que pode ser queimado acabe. Então, queima até destruir. O que Exatamente. é eterno é a fumacinha, né? Eu acho que isso daí é a visão tanto desses dois grupos. Os adventistas e os testemunhos de Jeová acreditam que o inferno na concepção aqui, vamos dizer, ocidental, não existe. Não existe esse conceito que a gente está acostumado a ouvir todo dia. E o que existe seria o que está tendo no estudo aí. Eterno não seria um fogo queimando, e sim uma característica, ele foi aniquilado eternamente. Entendeu? Ele vai queimar até acabar e depois não tem mais volta. Na realidade, ele vai usar. Os Ele vai testemunhos de usar Jeová aí. e os adventistas usam
interpretação aí. Mas você acabou a minha desculpa, eu queria falar exatamente o que era isso. Eu não Eu queria sabia. saber se mas os outros sabiam. Isso aí eu já sabia. Então, Ou seja, Guilherme, fica quieto. Eu estraguei a surpresa. Estragou o eu ia contexto. mostrar que isso aí é um pensamento adventista. Obrigado. Eu conheço já. Olha, Pô, da próxima vez me avisa. Fala, Guilherme, não estraga o negócio. Mas vamos lá. Ele vai usar aí uma frase do poeta Vinícius de Moraes, que ele diz que o amor seja eterno enquanto dura. Aham. Mas que ele está dizendo que seria esse o eterno do fogo. Depois que a pessoa morre, não tem mais amor depois que a pessoa morre. Então, só dura até a morte. Né? mas, além do significado gramatical de eterno e da explicação de Apocalipse 9, versículo 9, há muitas passagens declarando que o fogo que destrói os maus nos últimos dias é um eterno até que consuma tudo e somente deixe as cinzas. Por exemplo, Judas 6, 7 diz de forma clara que os anjos estão em trevas esperando o juízo, igual diz Pedro, como já vimos. Em algemas eternas, Eon. Ora, as algemas eternas serão tiradas quando chegar o juízo e a condenação final. E se a sentença for decretada, assim, a algema é eterna somente até que se cumpra o objetivo e sejam consumidos. Tá? Então, nós estamos vendo palavras e conceitos que são relativos a, como o Guilherme disse, aos grupos, tá? Que nós não adequamos muito a eles. Vai para a última frase. Não, lá na última folha. É porque ele já matou praticamente tudo. O Guilherme já está É, estragou tudo. Mas fala do Rio de Lázaro. Não, fala a última frase. A frase mesmo? É. Graças a Deus, pois Ele é amor. Não, eu errei. Último parágrafo. Parágrafo. Tá. Vai lá. Aqui? É. Tá. Perder a salvação, sofrer conforme as suas obras e receber a morte e o esquecimento eterno é a maior punição que Deus pode dar a alguém. Sadismo é se deleitar na dor prolongada de alguém. Gente, não vou falar essa palavra. Sadismo. Tá vendo que sai? Como se tivesse prazer em fazer o outro sofrer, né? Entendi. Traduzindo, sadismo. Prazer em fazer o outro sofrer, se deleitar no sofrimento. Existe um Marquês de Sades que tinha prazer em ver os outros sofrer. É. Ele sabia. É isso. Traduzindo. Deus não se deleita nem mesmo no ato da morte, quanto mais na contemplação eterna de alguém em infinitas agonias. Graças a Deus que sua palavra nos informa: não tenho prazer na morte do que morre, mesmo que seja ímpio. A extinção é a pena máxima. Graças a Deus, pois Ele é amor. Tá? Então, essa é a visão, tá, desse estudo. Um estudo baseado no pensamento, seja bem-vindo, no pensamento do pessoal adventista e do pessoal de Jeová. Tá? Ele diz aí o seguinte, ele tem uma frase, que é isso que eu quero ver, se a gente tem 3 minutos, o que vocês acham? Ele diz que se acontecesse um fogo eterno, seria sadismo de Deus. Mas não é, ele fala que Deus não se deleita nas agonias do... Ele está dizendo que o nosso pensamento é esse. Se nós acharmos que existe um lago de fogo, um inferno de fogo, no qual as pessoas estão sofrendo, seria sadismo das pessoas. Não necessariamente. Isso aí é que eu quero saber. Quando nós temos um pensamento, Ele não precisa ter prazer nisso, mas é uma punição É uma para a punição. pessoa que errou. Né? quando nós começamos a ter o conhecimento de inferno,
em casa, na rua, o que que você traz aí em mente? Um risco. Lugar de tormento. Lugar de tormento. E aí, doutorinha, diga lá. Você escuta falar em inferno. Toda a vida você ouviu, todo mundo fala. Inferno. Qual é a imagem que você tem de inferno? Lugar malévolo? Tá. Então nós aprendemos a associar a palavra inferno como um lugar de tormento. E eles dizem que se assim fora, Deus seria sádico. Mas como Deus não se compraz, não surpreende ninguém, nós estamos errados. É isso que eu quero, a discussão é essa. Eu não acho. Nós estamos errados ou não no nosso pensamento? Existe realmente. Eu acho que essa comparação que é errada. Porque Deus não precisa se deleitar na agonia da pessoa. Mas existe a agonia eterna da pessoa no inferno de fogo. Então existe Não um inferno. necessariamente Deus tem que se agradar disso. Ele não se agrada. Então para você existe um lado. Sim. Um lado não, um inferno de Inferno. fogo. Pastor, posso usar outra comparação? Por favor. O senhor lembra, com certeza o senhor conhece, o senhor já pregou aqui, já leu o sermão do Jonathan Edwards, né? Pecadores das mãos do meu virado. Sim. Ele escreveu um outro sermão, uma outra ideia, onde ele fala que a punição, ela vai de acordo com a importância do ente ofendido. Vamos dizer, quem foi ofendido? Aí a gente mede o grau de punição. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Se eu chegar e der um soco na cara do senhor, eu vou ser punido. Eu vou ser punido. Vai começar. Vai rolar uma briga, vai acontecer. Eu vou parar em algum lugar, eu vou ser punido, certo? Certo. Se eu chegar e der um soco na cara da rainha da Inglaterra, Vai ser decapitado. eu vou punido ser, muito mais. eu vou ser punido muito mais. Se eu der um soco na cara de Deus, Aí piorou. então, Aí você vai pro inferno de fogo. Então, ó, o nível da sua punição está de acordo com o ente ofendido. Aí eu vou buscar algo na Bíblia. Para Deus não existe pecador nem pecador, tudo é pecado. Tudo pecado. O soco em Deus ou o soco no balãozinho das folhas é a mesma coisa para Deus. Essa premissa dele cai por terra. Está me entendendo? Mas Isso falando no lado espiritual. Aham. Do lado do mundo, realmente existe isso. Mas no lado O espiritual. problema está, Guilherme, que a gente quer muitas vezes trazer Deus como nós somos. E Deus não é como nós somos. Pastor, a discussão aqui é: não existe a blasfêmia contra o Espírito Santo, não tem perdão? É. Então tem diferença de pecados. Sim, Tanto que fala que existe pecado que é para a morte e pecado que não é para a morte. Presta atenção. Aí. Presta atenção. O que é que você... Vamos chegar a pecado para a morte, pecado para não morte. O que seria para você um pecado para a morte? Um exemplo, uma blasfêmia contra o... Sim, mas o que seria uma blasfêmia? Ofendê-lo verbalmente ou atribuir falar igual os fariseus faziam, atribuir a demônios obras que eram do Espírito. Logo em seguida, Jesus dá exemplo de blasfêmia contra o Espírito, que era o que os fariseus faziam por ele. Que ele dizia, ele expulsa pelo chefe dos demônios. Aí eles, se eu expulso pelo chefe dos demônios, por que expulsam os vossos filhos? Né? Então vocês estão usando palavras contra vocês mesmos. Aí em seguida ele fala da blasfêmia contra o Espírito, que é atribuir ao Espírito, ou melhor, atribuir ao demônio coisas que o Espírito Santo faz. Isso seria uma coisa muito grave? Seria. Então vamos partir para uma coisa que mentir é muito grave. É. Sim. Né? Qual foi a punição de Ananias e Safira? Uma morte. Por quê? Permitido. Para quem? Pro apóstolo, né? Para o Espírito
Santo, Espírito né? Santo. Mas se mente pro Espírito Santo, Sabe de tudo. Presta atenção. ele sabe de tudo. Você não engana, mas você mente. Ah, tá. Você tenta, né? Mas Não, não, consegue. você não engana. Melhor nem tentar, né? Ô, Elo, a gente tem que pegar e separar as coisas. Eu querer, tá, mentir para alguém, eu minto para qualquer um aqui. Agora, Você vai conseguir enganar mas qualquer isso eu vou um. enganar, não. Mas Eu do posso Espírito não Santo- enganar, não, eu posso não Ah, enganar. sim, sim. Está entendendo? Então, o Espírito Santo, você pode mentir? Pode. Tá? Não deve, mas pode. Só que você não vai enganar. Por quê? Porque Deus prescruta as nossas intimidades. Ele vê o que nós temos, a nossa questão. Então, ele sabe que você está mentindo. Pedro é muito claro que você não mentir ao homem, mas mentir para o Espírito Santo de Deus. Entendeu? Então não é uma coisa absurda para ser um pecado. Pode esquecer ninguém, não. Precisa ser uma coisa aos nossos olhos. Então o pecadinho, pecadão vai dar uma morte. Por isso que eu vi que a premissa dele caiu por terra. Com relação a Deus, cai por terra. Agora o que Deus diz é o seguinte: não há pecado que seja para a morte. O pecado seja para a morte, mas Deus não é. Presta atenção. Fumar ou beber desbragadamente é pecado? Sim. É para a morte? Sim. Literalmente, né? Tá te levando de cara pra É um morte. pecado. Então há pecados que são para a morte. Eu ia dar esse exemplo. Entendeu? Beber, fumar, comer. Sim. Há pecados que não são para a morte, mas há pecados que são para a morte. Quando você pega e traz, tá, para você o livre-arbítrio, você pode pecar. Você pode trazer pecado para a morte. Deu para entender? Entendeu? A Melissa está em oração. O que ela disse? Amém. Espírito de oração. Eu vi ela falar agora. Amém. Ela tá com um olho no padre e outro na mesa. Vamos lá. Para encerrar, que passou já 4 minutos. Existe ou não, segundo o pensamento evangélico, diferente dessas duas Vertente. essas duas denominações, diferente, existe o inferno de fogo? Diferente deles, é claro que existe. Então, Se for pensar fora da caixa deles, se eu trouxesse um estudo falando que existe, não daria para você saber que tem outras vertentes que pensam diferente. Você sabe que na sua casa tem adventista de dia. Você sabe pelas doutrinas. Mas aqui, alguém sabia? Não. Ninguém sabia. Então, o importante no estudo é você mostrar que existem outros pensamentos dos quais nós não compactuamos. E por que não compactuamos, entendeu? Eles não acreditam que tem. Lembra que eu te falei que uma moça estava me ligando? Que eu fui descobrir depois que ela era testemunha de Eles perturbam até você, comecei né? a não querer falar com ela por causa disso. Quando ela entrou no assunto de inferno. Porque ela falou que se Deus ama seus filhos, olha a lógica dela. Se Deus ama seus filhos, um pai coloca o outro filho porque errou para queimar até a morte? Logicamente que não. Então por que Deus colocaria? Entendeu? A lição seria fácil. Ela falou assim, minha filha, Porque não Deus pode é ser pai, mas Ele é criador. Eu falei isso, eu falei, Ele Deus tem é domínio amor, sobre a mas criação. ele é fogo consumidor também. E aí? Ele tem, vamos dizer assim, ele pega, ele diz assim, eu formo o mal. E aí? Ele diz, eu formo o mal. Então você quer ver uma coisa, Deus, você diz assim, Deus é um Deus difícil de entender. Ele antigamente mandava, entra na cidade e mata todos, inclusive criança. Deus inocente. E aí? Mas aí, pastor, se você for olhar para esse lado, de repente ele quer saber o futuro da pessoa, que não tem jeito. Ele sabia o futuro das nações, que aquelas nações, Sementinha do mal. o que aconteceu?
quando Josué começou a tomar posse da terra com todas as tribos, Deus falou o quê? Não tomem a mulher deles. É para matar, não é para tomar mulher nem criança, não deixa crescer, não deixa cortar uma pela raiz. Aí o que eles fizeram? Deixa ele viver pacificamente, trabalha como escravo, carrega água, sei lá. Eles começaram a recrutar aquelas pessoas como escravos. Aquelas pessoas viraram uma nação. Essa nação lutou contra eles e dispersou eles pelo mundo. Se eles cortassem aquele mal pela raiz, não aconteceria. Então, nós podemos chegar a um acordo. Você não pode, tá? Dizer que Deus está certo ou errado. Deus é sempre absoluto. No dilúvio também, no arca, Sem falar que antigamente se vivia num cenário de guerra, né? Literalmente. Até o povo, muita gente que ou é ateu, ou é agnóstico, ou não tem opinião religiosa formada, a pessoa chega e fala assim, mas Deus mandava eles lutarem contra os povos e matar todo mundo, eles eram, como chama? Genocidas, eles queriam matar. Não, vem Deuteronômio. As primeiras nações por onde eles iam passar, era Edom e Moabe. Ele pedia permissão, eles queriam passar pacificamente. As nações não deixaram eles passarem nem para beber água. Está escrito isso. E aí o que Deus diz? Não trate com benevolência Edom e Moabe. Vocês foram passando e não dá para vocês. Eu começo a questão pesada, eu já falei para você aqui, essa questão de matar todos. Por exemplo, se a pessoa tivesse a chance de voltar, matar Hitler, pequeno. Se tivesse chance. Você quer ver uma coisa? Quando você tem que ter aquela paraquia francesa. Mas passa você não mata, ela vai gerar. Ela vai pôr ovos, muitos ovos. Tem uma figurinha, melhor botar antes que põe ovos. Eu vou deixar essa figurinha. É por isso que Abraão não é Abraão. Isso é funcionário. Que manda colocar a mão na coxa dele para jurar pelos filhos. E ainda nem existia. Por quê? Para Deus já tinha existência. Bem, gente, valeu? Valeu. Mês que vem, último domingo, nós vamos disputar, será sobre dança ou sobre clone. Porque nós vamos estudar os três. Isso que eu ia falar, vamos. Gosta de dança? Eu quero saber qual é o segundo. Presta atenção. Não é só sobre dança e igreja, não. E meu foco é esse, não. Eu quero saber se o crente pode dançar. De modo geral? De todo tipo. De modo geral, cara, tá lá, cara, dança. Quer dançar pra mim? Dança, Edinho, dança.